No vídeo de hoje, teremos resenha da base Efeito Mate da Balmy. Meu nome é Verônica, esse aqui é o canal do Muito Gloss. Aqui a gente fala sobre beleza, maquiagem, unhas e afins do mundo da beleza, tá certo? Deixa seu like, se inscreva no meu canal, ative o sininho para receber notificações dos novos vídeos, tá certo? Então vamos lá conferir essa resenha dessa base. Então vamos lá, meninas. Essa daqui é a base. Para quem para quem tá seguindo aqui o canal, sabe que eu uso bastante essa base e eu quis trazer uma resenha para vocês sobre ela, tá certo? Então, é a base de efeito mate da Balmy. Então, eu vou ler aqui as informações que tem aqui na frente, né? Porque eu acho que a câmera não está focando muito bem, por causa da claridade. Aqui atrás não tem uma informação, tem uma etiqueta aqui, ó, que já apagou, falando a cor, mas aqui também temos uma etiqueta com a numeração da cor, tá certo? Ela, como vocês podem ver, antes da gente começar a falar um pouquinho dela, é uma embalagem de bisnaga, olha só. Aqui, aonde tem a tampinha, é um biquinho comum, tá? A tampinha. Então, você encaixa e ela tampa, tá certo? Uma embalagem comum de plástico, tá? Então, vamos lá. Eu vou ler aqui pra vocês um pouquinho das informações, tá? É a base da Balmy, com retinol e ácido hialurônico, base líquida, efeito mate, FPS 25. Ela é vegana, à prova d'água, média cobertura e contém 27 gramas, tá bom? Agora eu vou falar um pouquinho para vocês aqui do benefício, né? Porque é uma base que ela vem no tratamento, né? Ela não contém só a cobertura, mas ela contém também o retinol, como eu acabei de falar para vocês, e o ácido hialurônico. Então, eu vou falar para vocês o que é o retinol e o que é o ácido hialurônico. Eu deixei as minhas anotações aqui do lado para mim não esquecer nenhuma informação, então eu vou falar para vocês e eu vou começar pelo retinol, tá bom? Então, o retinol, ele é derivado da vitamina A, renovação celular, estimula a produção de colágeno, combate o envelhecimento, melhora a textura da pele, uniformiza o tom da pele e controla a oleosidade, tá bom? Então, é uma base, ela é indicada para peles oleosas, tá? O ácido hialurônico agora, eu vou falar para vocês, tá? Retém a água da nossa pele, elasticidade e firmeza, ajuda na elasticidade da nossa pele e ajuda também na firmeza. Ele é um preenchedor natural e reduz rugas e linhas de expressões. Então, esses são os benefícios do ácido hialurônico e do retinol, tá bom? Olha, gente, pelo que eu vi na composição no site, já que eu comprei a base dessa forma aqui, tá? Ela não veio com embalagem quando eu comprei, porque eu comprei ela na Beauty Show. E lá tinha no stand, você pegava, é como se fosse atacada, digamos assim. Então não tinha embalagem, não tinha caixinha, tá bom? Então eu peguei ela assim na bisnaga. E aí, para saber mais informações sobre a base, eu dei uma busca no site da Balmy, tá? Lá tem mais informações sobre os produtos da Balmy. Tem outras linhas de base também. Meninas, no site da Balmy, no dia que eu fiz a pesquisa para poder gravar esse vídeo de resenha para vocês, todas as bases dessa linha aqui estavam esgotadas. Então, não tinha o valor, né? Então, não consigo dar o valor correto para vocês, tá bom? Então, eu vou falar para vocês o valor ali em torno, em média, dessa base, de acordo com as bases que estavam lá, de outras linhas, tá certo? Mas eu me lembro mais ou menos aí, há um tempo atrás que eu entrei no site da Balmy, e eu vi o valor dessa base, se não me engano, fica em média isso mesmo que eu vou falar para vocês, tá? Então, o valor ficava em torno de R$ 39,99 a R$ 59,99 no site oficial da Balmy, tá bom? Na Shopee, gente, ficava em torno de R$ 45,90, tá bom? Um alerta para vocês que eu vi na Shopee, eu vi essa base dessa mesma linha da Balmy, que estava custando R$ 15. Gente, eu vi 2 vendedores, tá? Um vendedor estava fazendo promoção, porque a base ia vencer logo, e o outro eu vi que não tinha informação. Então, assim, quando vocês forem comprar essa base na Shopee, tenha bastante atenção, porque essa base custa em torno desse valor. Se ela estiver muito abaixo disso, gente, pode ser uma falsificação, pode ser algum problema no produto, alguma coisa, tá?
Então, dá uma verificada, dá uma olhada, se o preço estiver muito abaixo do mercado, fica de olho, tá bom? No site da Balmy, eu vi 3 linhas de base. Eu vi a Soft Matte, que eu acho que é uma linha nova de bases que eles lançaram. Eu vi a linha Matte Acetinada e eu vi essa base, que é a base que eu tenho, Efeito Matte, tá bom? Então, ela, pelo menos o que estava lá no site, contém 3 linhas de base. E eu tenho essa daqui, que é a Efeito Matte. Essa linha de base, gente, ela contém 12 cores. Essa daqui é a 010 e ela vai até a 120, tá bom? A última cor, que é a cor 120, ela já é para uma pele negra, mas infelizmente não tem muitas cores para pele negra, gente, o que eu achei bem chato, tá? Mas são poucas cores que a marca fornece também de base. Então, acho que eles lançaram aí, né, para ver a saída, como é que vai ser. Mas pelo que eu vi no site oficial, tem 3 cores que a gente pode considerar como 3 cores para pele negra. E ali em torno de 4 cores, se não me engano, para pele morena. E 4 cores para pele clara. Então, gente, eu acho que eu passei todas as informações, tá? Se vocês quiserem buscar mais algum outro tipo de informação, vocês podem entrar no site da Balmy, tá bom? É um site bem organizado, bem legal. Eu gostei bastante do site pela organização deles, então é bem fácil de você achar as tonalidades de base lá, tá? Então, agora, gente, eu vou fazer o teste junto com vocês. Então, eu vou fazer o seguinte: a metade do rosto eu não vou passar nada antes, tá? E a outra metade eu vou passar hidratante, pra gente ver como essa base vai se comportar, tanto sem base, tanto sem hidratante nenhum, como com hidratante, tá? O recomendado, gente, é sempre você usar um hidratante antes da base, tá bom? Porque assim ela vai aderir melhor na sua pele, vai deslizar melhor. Mas vamos fazer esse teste, né, pra gente ver como ela vai se comportar. Hoje eu vou usar o meu hidratante, para quem já conhece, né? Ele é da Flores e Vegetais de Pepino. E ele tem uma textura em gel, gente. Então, ele é indicado para todos os tipos de pele, mas a minha pele é oleosa e se dá super bem com ele por ele ter essa textura em gel, tá bom? Então, eu vou passar somente de um lado do rosto. Acho que eu vou passar desse lado aqui. Então, a gente vai passar aqui a metade. E a outra metade, não vou passar nada, tá? Pronto, gente, o meu hidratante já foi absorvido pela pele. E agora eu vou passar a base do lado onde eu passei o hidratante primeiro, tá? Ui, ela já tá vazando aqui. Deixei ela de ponta cabeça. E aí eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou passar esse lado com a esponjinha e o outro lado eu vou passar com o pincel Kabuki. Esse daqui, tá? No site da Balmy, tá indicando o seguinte: se você quer uma cobertura um pouquinho mais leve, por mais que ela é de média cobertura, se você quer uma cobertura mais leve, esponjinha. Uma cobertura mais alta, Kabuki, tá bom? Então, a gente vai fazer esse teste juntas, tá? Então, eu vou espalhar aqui. Eu não gosto muito de espalhar a base assim, mas como é uma resenha e eu tô fazendo da forma que o fabricante tá indicando, então eu vou fazer dessa forma aqui, tá? Mas para quem sabe, me acompanha aqui no canal, eu não gosto muito de espalhar direto assim, não. Eu gosto mais de espalhar primeiro com o pincel, para depois utilizar a esponjinha para esfumar. Ó, ela ficou o mais próximo possível do meu colo. Não sei se vocês conseguem ver, porque para quem sabe, gente, essa base, ela é um pouco mais clara do que a minha pele. E aí eu faço a correção dela utilizando um corretivo colorido e um corretivo mais escuro. Mas hoje eu não vou usar nada, que é pra gente ver o comportamento da base sem alteração, tá? Sem misturar outros produtos. Então, esse aqui é o lado. Ó, vou passar só um pouquinho aqui no nariz, que eu não passei. Olha só, gente. Acho que dá pra ver, né, a cara de susto. Mas é assim mesmo. Olha, dá pra ver bem a diferença, né? De alta cobertura. De alta não, de média cobertura. Esse lado do meu rosto eu não tenho muitas manchinhas, eu tenho mais sardas aqui, que são bem pequenininhas, mas esse lado eu tenho essa manchinha aqui. E aqui no alto do nariz eu também tenho uma manchinha, né? Então, aqui a gente já consegue ver, né, que ela não cobriu completamente.
E agora a gente vai ver como ela vai se comportar do lado onde não tem hidratante. Então, eu vou pegar ela aqui e vou passar com o kabuki, tá? Pra gente ver. Eu tô dando uma espalhada nela primeiro. Geralmente, eu gosto de passar a base espalhando. Mas, eu vou passar também aplicando pra gente ver, né? Que, na verdade, você tem que aplicar a base... Você tem que passar a base aplicando. Eu não gosto muito de fazer isso com o pincel também não, gente. Mas a gente precisa trazer uma resenha mais fiel, né? Do produto, pra gente ver como o produto realmente se comporta na pele da gente. Então, olha só, meninas. Eu olhando aqui no espelho, realmente ela seca muito rápido, tá? Mas assim, eu não acho difícil espalhar essa base. Já tem um tempo que eu uso essa base, né? E eu não acho ela difícil de espalhar. Eu gosto, como eu falei pra vocês, eu geralmente uso o pincel e uso a esponjinha depois pra dar acabamento. Mas hoje eu fiz diferente, né? Eu utilizei a esponjinha de um lado e o pincel do outro. E eu não senti, assim, dificuldade nenhuma para espalhar ela. Ela é uma base bem mate, eu acho que vocês conseguem ver no vídeo como que o meu rosto, ele tá mate, tá? Mas não é, não é uma base desconfortável, gente. Eu não tô sentindo nenhum tipo de desconforto, tanto do lado que eu passei o hidratante, quanto do lado que eu não passei o hidratante, tá? Então, não tô sentindo ela desconfortável. Ela não cobriu 100%, que é o que ela promete, né? Que é uma base de média cobertura, então realmente, principalmente desse lado aqui que eu apliquei com a esponjinha, ainda consigo ver o vermelhinho aqui de algumas espinhas, consigo ver alguma manchinha, uma pintinha que eu tenho no rosto. Desse lado aqui, gente, realmente, das outras vezes que eu já utilizei essa base, eu percebo, olha só, que essa minha manchinha aqui, ela está mais coberta do que das outras vezes que eu utilizei ela, tá? Eu acho que é porque eu usei o pincel aplicando. Eu tenho mania de usar o pincel arrastando para depois vir aplicando a esponjinha. E dessa vez, como vocês viram, eu apliquei a esponja e eu apliquei também, só dei uma espalhadinha de leve e depois eu vim aplicando com o pincel. E realmente cobriu, não cobriu 100%, porque eu ainda consigo ver. Eu não sei se vocês vão conseguir ver no vídeo, mas eu, pessoalmente, eu consigo ver, mas tá bem assim, eu achei que cobriu muito bem, tá? Olheiras, como vocês podem ver, tenho bastante olheira, né? Minha olheira é bem arroxeada, então passando diretamente essa base, ela fica um pouco acinzentada, ela não cobre 100% da minha olheira, né? E aí, lógico, que eu preciso passar um corretivo, isso eu, né? Ela não promete alta cobertura, então na olheira, a olheira não tem jeito, gente. A olheira passa, tá? E, gente, ó, ela tá marcando um pouquinho aqui, eu acho que dá pra ver no vídeo, né? Na pálpebra, isso é normal, mas eu quero saber se ela vai marcar nas linhas de expressões, né? Aqui no bigode, aqui, principalmente aqui nas olheiras, né? Então, eu tô esperando ela sentar um pouquinho no rosto pra gente ver como é que ela vai se comportar, tá? Oxidação, olha, gente, eu acho que dá pra ver que ela não oxida muito, gente. Ela é bem fiel, ó. Ela é bem fiel àquilo que ela mostra, oxida muito pouco, tá? Pelo que eu tô olhando aqui e avaliando, ela oxida muito pouco. Vamos fazer um teste? Vamos fazer o seguinte, eu vou passar, deixa eu puxar um pouco a blusa aqui. Vocês, uma dica muito importante, quando você for comprar a base, gente, você não utiliza a base no rosto, tá bom? Você sempre passa aqui, ó, no colo. Por quê? Principalmente a gente que mora aqui na cidade grande, geralmente a gente costuma colocar uma roupa mais assim. Tem meninas que, lógico, que gosta de bastante decote. Então, assim, no meu caso, eu não gosto de decote muito cavado, né? O meu decote geralmente é assim, tá? Então, o que que acontece? O meu colo, geralmente, ele é mais claro do que o meu rosto ou o meu pescoço, que são áreas onde eu costumo pegar sol, né? Então, quando eu vou comprar base, eu passo aqui no meu colo, porque o meu colo ele é mais claro,
Para quando eu comprar uma base, eu conseguir puxar e esfumar aqui a parte do pescoço até chegar aqui aproximadamente no meu colo, tá? Então, para não ficar aquela diferença, porque o que vai acontecer? Se você comprar uma base que seja do tom do seu rosto, se o seu colo for mais claro e o seu rosto ele for de um tom um pouco mais escuro, digamos assim, mais bronzeado, vai dar uma diferença. E se você usar uma blusa que nem eu tô hoje, um pouquinho decotada, então vai dar aquela percepção do colo ser mais claro do que o seu rosto e pode ficar esquisito. E aí, se você vai para uma festa, se você vai para um evento, isso vai ficar ainda mais evidente, dependendo do tipo de roupa, do tipo de vestido que você vai usar. E ainda mais em foto, gente. Em fotografia, pode ficar mais evidente ainda. Então, ó, meninas, peguei um pouquinho aqui no dedo. Vou passar um pouquinho aqui. E é dessa forma que você vai fazer na loja de cosmético, tá? Você passa assim de forma bem grosseira, ó. Não é para você espalhar, espalhar, espalhar até a base sumir. Você vai passar assim, ó, de forma grosseira mesmo. E você deixa. Se você puder, vai com uma roupa um pouquinho mais decotada para você não sujar sua roupa. Eu tô com uma blusa clara. Então, olha, eu vou deixar ela secar pra gente ver o quanto que ela vai oxidar, tá? Mas aqui no rosto, eu olhando, não vi muita diferença. Eu achei que ela oxidou um pouquinho, mas no bom sentido. Ela chegou um pouco mais próxima do tom da minha pele. Como eu disse pra vocês, ela é mais clara que a minha pele, tá? E olhando aqui no espelho, ela escureceu um pouquinho, mas pra mim, né? Eu acho que tá ótimo. Eu acho que eu nem... É porque depende muito da iluminação, gente. Então, geralmente, eu gosto de misturar com corretivo um pouco mais escuro. Mas eu acho que dá até pra mim usar ela assim, viu? É só passar um bronze aqui que eu acho, gente, é porque eu gosto de fazer o teste antes de usar na vida real, né? Pra não pagar mico, gente. Então, olha, ela ficou bem próxima mesmo do tom da minha pele. Achei legal, tá? E aqui, ó, ela ainda tá secando, e aí a gente vai ver como que ela vai ficar. Meninas, enquanto a base vai secando aqui, pra gente ver depois, eu vou passar uma segunda camada pra gente ver como essa base vai se comportar. Acho que eu passei demais, mas vamos ver, né? Como é que ela vai se comportar. Então, eu vou espalhar com a esponjinha desse lado aqui. Então, com batidinhas e levemente arrastando essa base. Eu tô fazendo a aplicação aqui, tá? Pra gente ver. Olha, meninas, eu passei, né? Terminei de passar aqui e já tô observando aqui que ela aceita sim uma segunda camada. Se não me engano, no site da Balmy, ela fala de construção de camadas, tá? Se eu não estiver falando besteira aí. Mas, se não me engano, eu li lá no site falando da base e ela aceita a construção de camada. Ó, deixa eu me aproximar um pouco. Aqui onde tem essa manchinha, ela cobriu mais um pouco, mas ainda não cobriu 100%, tá? Aqui onde estava mais vermelhinho, ela suavizou um pouco mais. E no restante do rosto, eu percebo um pouco mais de produto, né? Eu não vou dizer um excesso, porque não chega a ser um excesso de produto, mas pesou um pouquinho mais, né? Eu não sei se é porque eu passei produto demais também, desse lado aqui, mas até a olheira também, ó, em comparação a esse lado aqui que eu não passei ainda, vocês conseguem ver que cobriu mais um pouco, né? Ó, ela cobriu mais um pouco, mas como vocês conseguem ver no vídeo, eu acho que dá pra ver, ela não cobre 100%, tudo bem, ela é uma média cobertura, gente, então a gente também não pode querer que ela se torne uma base de alta cobertura, e eu passei só 2 camadas, tá? Eu não gosto, a minha opinião pessoal, eu não gosto de passar 2 camadas de base. Geralmente eu passo uma camada só e do jeito que a base ficar, ela ficou, entendeu? Caso tenha necessidade, que aí eu venho no lugarzinho, alguma coisinha que eu quiser esconder melhor, sabe? Aí eu venho e passo um pouquinho mais de base ou eu passo corretivo. Mas eu queria mostrar pra vocês se ela aceita uma construção de cobertura. E ela, ao meu ponto de vista, na minha opinião, eu acho que dá até pra ver, ó. Ela aceitou cobertura sim, tá bom? Então, agora, eu vou passar do outro lado pra gente ver como ela vai se comportar. Ó, meninas, eu vou aplicar, eu não vou espalhar, tá? Pra não tirar a base de baixo do lugar. Então, quando você for fazer camada de base, já até falei isso aqui no canal, gente.
Você não pode passar um produto e depois, quando você for passar o outro, você não pode vir arrastando, porque senão você tira o produto debaixo do lugar. Então, eu tô vindo com batidinhas, utilizando o Kabuki, pra gente ver como ela vai se comportar. Ó, meninas, apliquei. E no meu ponto de vista, ela é uma base que chega bem perto de autocobertura, tá? Eu não sei se é meu nível de exigência também. Mas, nossa, ela quase cobriu 100%. Gente, eu acho que 95% da minha manchinha aqui, sabe? De 90 a 95% que ela cobriu. Quase, só se eu ficar reparando. Eu sei que tem a manchinha aqui, né? Então, eu fico olhando. Mas eu acho que ela passa super despercebido. Eu não sei se na câmera vai mostrar pra vocês. Mas, assim, nossa, quase que ela cobriu tudo. Aqui no nariz, geralmente é mais difícil, né? E eu passei mais do lado de cá do que do lado de cá. Aqui em cima do nariz, pra gente ver a diferença. E, realmente, ela... Eu não sei se é por conta da mancha, mas eu acho que esse lado aqui, a forma que eu apliquei com o Kabuki, realmente parece que deu uma cobertura um pouco maior na pele, tá? Tá bem sequinha, não tá desconfortável, tá bom? Então, ela não tá esturricada, mesmo esse lado aqui, que eu não passei o hidratante. Então, não tô sentindo desconforto. Mas ela acumula sim, tá, gente? Eu tô dando uma olhada aqui bem de pertinho, ela vai acumular. Não tem como, você tem que selar a sua base, você tem que selar o seu corretivo. Produtos, assim, é muito difícil você passar na pele e não acumular. Então, eu percebo que já tá dando um leve acúmulo aqui no bigode chinês. Nas pálpebras, olha só, já acumulou um pouquinho. Aqui embaixo, eu acho que conforme for passando o tempo, nas olheiras, perto dos olhos aqui, conforme for passando o tempo, certeza que vai acumular, né? Até o presente momento, não. Só aqui em cima mesmo. E aqui no bigode tá dando uma leve marcada. A oxidação, como eu disse pra vocês, continua pouca ainda, tá? Então, ela escureceu agora que ela tá bem seca. Ela tá bem seca já. Ela seca rápido, tá? Mas não tem dificuldade pra passar ela, não. E agora que ela tá bem seca, ela não oxida muito, gente. Olha aqui, ó. Aqui, tá vendo? Nessa parte, deixa eu levantar mais, deixa eu abaixar um pouquinho. Ó, aqui ela oxidou um pouco mais, tá bom? Mas aqui já tá mais tempo. Então, aqui, ó, ela escureceu um pouquinho. Como eu disse pra vocês, no rosto, ela não vai escurecer muito. Deixa eu passar pra vocês compararem. Ó, peguei um pouquinho aqui no dedo, vamos comparar com a base fresca e a base que já tá seca, né? Olha só a diferença. Aqui é onde eu acabei de passar e aqui é onde tá seco. Tá vendo como ela oxida um pouco e ela puxa um pouco pro amarelo, meio alaranjado, tá bom? Mas não fica esquisito não, porque no rosto eu não tô achando estranho. Então, ela oxidou um pouco mais aqui no colo. Deixa eu abaixar aqui. Ó, ela oxidou um pouco mais aqui do que no rosto, gente. Eu acho, tá? Olhando aqui, comparando o colo com o rosto, eu acho que o colo tá mais escuro do que no rosto, tá? Não sei por que essa diferença, mas talvez porque eu não espalhei o produto, né? Eu deixei ele mais concentrado aqui pra gente ver se ia oxidar muito ou não. Mas aqui, ó, eu senti, pode ser isso, tá? O excesso de produto que eu passei oxidou mais do que aqui no rosto, onde a gente espalha e aplica, né? Tá bom? Mas você sempre faça esse teste. E qualquer dúvida, você vem e faz essa comparação. Passa o produto um pouco mais grosso e passa o produto aqui. E aí você espalha mais, ó, pra ver se vai se fundir melhor com a sua pele, se vai sumir a base, né? Olha lá, ó. Eu tô espalhando aqui. Ela tá ficando mais do tom do meu colo. Ó. Você pode fazer esses dois testes. Deixa mais concentrado. E o outro lado você espalha um pouco mais pra você ver a diferença de um e do outro. E aí, como é que você sabe se a base é do tom da sua pele, né? Tanto quanto você aplicar ela concentrada,
como você aplicar ela espalhando, ela vai ficar o mais próxima possível do tom da sua pele, tá bom? Que você vai olhar, você não vai conseguir saber o que é base e o que não é. Linhas de expressões, gente. Como eu disse pra vocês, ó, marcou. Aqui embaixo, não marcou muito até o momento, tá? Mas eu apliquei pouco produto aqui, eu acho que, não sei se vocês conseguem ver, apliquei pouco produto. Aqui também, até o momento não marcou, mas aqui marcou, ó. Tá vendo? Aqui marca, aqui sempre marca, gente. Mas aqui na olheira, ó, marcou um pouco, mas não marcou muito da forma como achei que fosse marcar, né? Ó, aqui até ficou meu dedo. E agora, a gente vai fazer o teste do papel. Então, eu vou pegar aqui o papel branco, papel higiênico, tá? Branquinho. E eu vou colocar no rosto pra gente ver se vai transferir muito essa base ou não. Então, aqui no papel, eu apertei bem. Ó, tô apertando de verdade, hein, gente? Sem dó. Ó, desse lado aqui, transferiu muito pouco, quase nada. Aqui onde tá meu dedo. Não sei se vai dar pra ver, gente. Mas quase nada. Agora, desse lado aqui, ó, virei o papel. Tô apertando. Aperta com vontade. Ó, também transferiu pouco. Mas eu acho que transferiu um pouco mais. É, transferiu um pouco mais. Deixa eu ver se vai aparecer pra vocês. Eu acho que o lado onde tá sem hidratante transferiu mais do que o lado... Ó, dá pra ver aqui? Transferiu mais do que o lado que tá com hidratante. Tá? E agora eu vou pegar um borrifador de água e a gente vai ver como essa base vai se comportar. Eu quero ver com ela assim mesmo, do jeito que eu passei, e vamos ver, né? Peguei aqui um borrifadorzinho. Tá falando que é a prova d'água, né? Então, vamos ver. Ó, o lado com hidratante primeiro pra gente ver. E quase que eu apliquei dentro do olho, gente. Ó, eu não tô vendo ela escorrendo. Deixa eu dar uma secadinha pra ver. Ó, ela não transferiu, gente. Aqui eu não tô vendo ela escorrer branco, sabe? Ela não tá escorrendo esbranquiçada. Ó, tô secando aqui. É, ela não tá transferindo. Eu vou secar pra ver. É, não transferiu quase nada, gente. Quase nada mesmo. Ó. Um pouquinho aqui, mas aqui já era também da parte... É mais essa parte aqui, ó. Não transferiu praticamente nada molhada, tá? Ela também não ficou esbranquiçada, escorrendo tudo branco, sabe? Agora vamos ver do outro lado. Eu vou pegar mais papel e aí a gente vai ver. Ó, esse lado aqui, o que é que me chamou a atenção? Que eu tô aqui olhando, admirando, é que esse lado aqui, deixa eu começar falando desse aqui pra mim não me perder. Esse lado aqui, ele não transferiu também, tá? Só que olha que interessante. Esse lado onde eu passei o hidratante, olha como a água escorreu. E olha esse lado aqui, eu espero que tá mostrando pra vocês, que tá aí, dá pra vocês verem. Ficou cheio de partículas de água. Aqui não, ela escorreu. Aqui ela escorreu também, mas... Gente, dá pra ver que ficou as partículas de água aqui? Sabe quando você molha a borracha? Olha lá! Ai, gente, que interessante. A base se comportou, ó, no nariz saiu. Ó, mas ela sai. Ah, ó, ela saiu bastante desse lado. Deixa eu ver se dá pra mostrar pra vocês. Ela saiu bastante. Colocando o papel assim no rosto, ela sai, tá? Transferiu bem pouco, com hidratante e sem hidratante ela transferiu um pouco mais. Não escorreu branco em nenhum dos lados, tá bom? Não ficou aquela meleca escorrendo água esbranquiçada. Dos dois lados isso não aconteceu, mas na hora que eu fui secar e que eu encostei com o papel,
Esse lado transferiu menos e esse lado transferiu mais, tá bom? E aí, o que eu posso dizer para vocês é que eu achei uma base. Eu gosto dessa base desde o momento que eu comecei a usar ela. Eu ainda não tinha feito nenhuma resenha e nenhuma análise, né, dessa base. E eu achei bem interessante, gente, principalmente esse lado aqui, a forma como ele se comportou, tá bom? Recomendo essa base aí para quem gosta de média cobertura, para quem gosta de uma alta cobertura. Pode ser que você vai gostar também, tá? Isso vai depender muito do seu tipo de pele, se você tem manchinhas, se você não tem manchinhas, porque tem pessoas que gostam por causa do acabamento e não porque tem alguma manchinha no rosto. E é isso, gente. Essa foi a minha resenha da base de efeito mate da Balmy, tá? Eu não lembro se eu falei pra vocês a minha cor. A minha cor é 010, tá certo? Então é isso. Deixa seu like se você gostou do vídeo. Deixa aí o comentário se você já usou essa base ou se você já usou alguma base da Balmy ou algum produto da Balmy também, se você já utilizou, se você gostou ou se você não gostou, tá bom? Um beijo com muito gloss e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!